Fala pessoal, o nome é Kevin, bem-vindos ao canal e mais um quadro, o Bate Crente, onde trazemos a luz das escrituras para coisas que muitos ignoram, porque o cristão tolera muitas coisas que não deveria, o cristão tem que ficar calado para tudo, porque tem muita gente confundindo mansidão com passividade, humildade com medo e submissão com silêncio absoluto. Principalmente por sermos cristãos, não devemos aceitar abusos, manipulação, injustiça, abuso de autoridade e ensino errado. Mas calma, não estou falando para serem rebeldes, briguentos ou desrespeitosos de nenhuma forma. Mas a Bíblia é clara. A Bíblia nos chama para sermos mansos, mas não cegos, humildes, mas não manipuláveis, submissos a Deus, mas não escravos dos homens. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, dá o like e bora lá pro vídeo que tem mais. Em Atos 17, que o irmão Paulo menciona junto com os outros apóstolos, exatamente assim, como que os irmãos de Bereia, os bereanos, eram chamados de nobres. E veja bem, eles ouviam a pregação do Evangelho sendo as boas novas do nosso Senhor Jesus, e mesmo assim eles não falavam assim, tá, eu não creio em você, mas diferente disso, eles falam assim, ei, eu vou pegar essa boa nova que você está me dizendo e ver se é compatível com o que está escrito mesmo. E o interessante é que eles não foram chamados de rebeldes, nem incrédulos, por eles quererem conferir nas escrituras, mas muito pelo contrário, mas sim nobres. Porque quando você ouve algo, você coloca sua fé em algo, você está colocando a sua vida empenhada naquilo. E foi um exemplo de maturidade, de discernimento. Algo que poucos hoje buscam. O discernimento não é falta de fé. Discernimento é um sinal de maturidade. O problema é que hoje, em muitos lugares, quando a gente faz uma pergunta, a gente busca assim, poxa, me dá uma base bíblica sobre isso, a pessoa já é taxada como um rebelde, incrédulo ou mesmo um infiel. Isso quando não está falando que não está questionando a autoridade de tal pessoa. Mas como o Senhor Jesus se portou diante de tais situações e nos ensinou? O Senhor Jesus confrontou os fariseus, os saduceus, os escribas, as autoridades daquela época. Porque ele delatava mesmo a hipocrisia, as mentiras, o amor ao título, a aparência e a injustiça que fazia quando colocava pesos injustos em cima das pessoas, coisas que o Senhor mesmo não pediu e não está escrito nas Escrituras. E assim eles cobravam e eles mesmos não faziam. Os comparamos até com sepulcros caiados, que são bonitos por fora, só que podres por dentro. E a gente pode ler isso claramente em Mateus 23. E com isso a gente aprende verdadeiramente a diferença entre uma liderança espiritual genuína e um abuso de autoridade religiosa. Mas então, como é que a gente vai saber se tem algo de errado? Tem alguns sinais que a gente pode ver aqui, tá? A primeira é se a liderança não aceita uma prestação de contas. Porque a gente lembra muito bem em Colossenses 3, 23 a 4, versículo 1, que toda autoridade foi constituída por Deus. Sim, mas toda autoridade também vai ter que prestar contas diante de Deus. Porque o Senhor vai cobrar de um jeito ou de outro. E dois, quando a autoridade aproveita e tenta manipular as coisas para calar as pessoas quando ele é questionado, você já vê como um tem a ver com dois também. Porque quando a pessoa vem e quer usar algo que é para direcionar, nos guiar na nossa vida, para calar as perguntas, eu falo, opa, peraí, é porque ele quer o título e a coroinha para ele. Sendo que a gente tem que lembrar exatamente. O irmão Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é divinamente inspirada para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça de Deus. Veja bem que o irmão está falando exatamente que as escrituras que o Senhor nos deu foi para nos guiar no caminho do Senhor. E não foi para calar. Porque assim, perguntas têm que ser feitas. Caso contrário, não teria ensino nem repreensão. E 3, quando a autoridade ela se acha no lugar de Deus, ele também fica falando que se ele for questionado, ele está questionando a Deus. Assim, calma lá. A autoridade única é das Escrituras. O Senhor não se contradiz. Se algo está contra a palavra, já não está condizente com aquilo que está pregando. Está diferente. Então, assim, a autoridade máxima é a Bíblia, as Escrituras. Não é o pastor, não é o líder, não é a pessoa que se intitula de alguma coisa. A palavra, Deus, a gente deve sempre se voltar a ele. E tópico 4 também, a palavra não deve ser usada para prender ninguém.
o Senhor fez o que fez na cruz para que nós fôssemos livres, libertos de nossos pecados, de nossa escravidão, nossas mazelas mentais, para vir para Ele de boa vontade, porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ou seja, sem mentira, sem cobrança, sem obrigação, mas é por livre e espontânea vontade. Quinto sinal perigoso, quando tem algo que mostra que a pessoa se preocupa mais com o seu bem, com o seu título, ao seu cargo, a sua plaquinha, com dinheiro, mas não com amor, a verdade, a justiça e o juízo, e o ensino puro da palavra. Mas então, o que nós devemos fazer sobre isso? A primeira coisa, meu cara, minha cara, é o seguinte: orem. O Senhor sempre está conosco, Ele é mais próximo do que parece. Então, por que não consultar a Ele se o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco, falar conosco, para nos guiar e instruir no caminho do Senhor? Então não tome decisões por raiva, por ansiedade, por indignação, mas sempre buscando o Senhor, porque o Senhor assim diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Então veja bem que o Senhor, Ele nos guia com paz para aquilo que nós precisamos fazer ou que podemos fazer. E dois, como eu disse mais cedo, volte-se sempre para a palavra. Um versículo claro e maravilhoso para isso é o Salmo 119, no versículo 105, onde diz: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos, a mesma, a luz que clareia o meu caminho. Converse com maturidade com as pessoas envolvidas. Busque conselhos também de pessoas que são sábias, que têm maturidade, que têm embasamento bíblico e entendem o que deve ser feito, principalmente para não encobrir coisas que não devem ser encobertas. Se tiver algum tipo de abuso, crime, violência, manipulação, calma lá, isso não deve ser escondido em nome da fé. Não, muito pelo contrário, exatamente pela fé no nosso Senhor e como cristãos, imitadores de Cristo, nós não devemos tolerar tais coisas. Pecado tem que ser tratado como pecado, crime como crime. Como o próprio Senhor diz, nós devemos ser o sal da terra, a luz sobre o monte, que não deve ser encoberta. Então, entendam, se a gente tem e é chamado para fazer diferença, porque nós devemos encobrir aquilo que o Senhor odeia ou não gosta e repreende. Se estivermos encobrindo tais erros, tais pecados, que diferença nós teríamos? Nós seríamos filhos do Senhor mesmo? Óbvio que não. Ele fez o que fez para que a gente vivesse na verdade e injustiça. Então, crente precisa aceitar tudo? Claro que não. Nós devemos ser cristãos genuínos. A nossa autoridade máxima não é uma instituição, uma placa, um cargo, mas sim a palavra, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus. Mansidão não é covardia. Perdão não é permitir abusos. E honrar não é idolatria. E submissão não é escravidão. E discernimento não é rebeldia. Muito pelo contrário, é sábio. E se esse episódio falou com você, aproveita, compartilhe, se inscreva e até a próxima. Bate, crente!